Olá, meninas! Boa noite, graça e paz. Fazer mais uma decoração na nossa Bíblia. Quero fazer uma arte diferente com vocês aqui, usando fita e bolsinho. Quem quiser me acompanhar, pode abrir a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, que é onde a gente vai fazer a arte de hoje. Samuel, porém, respondeu: Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Então, aqui, para quem já leu essa parte, lá em 1 Samuel, o Senhor havia falado para Saul que ele deveria guerrear contra os amalequitas e não deveria trazer nada de despojos, nem um animal, nem um ouro, prata, nada, que ele não queria nada desse povo e que queria também que trouxesse o rei morto. Porém, Saul não obedeceu. Ele foi, o próprio rei mesmo daquele lugar, ele não matou, ele levou preso e ele ainda separou os animais mais gordos que tinha e levou para fazer holocaustos para o Senhor. Então, quando Samuel viu isso, ele foi, né, tirar satisfação, foi falar com Saul, que não era isso que Deus tinha falado, e que por causa da desobediência dele, ele não iria mais ser rei. Deus já havia escolhido outra pessoa, que a gente sabe que é Davi, né? Então, isso porque Deus já havia alertado Saul várias vezes antes sobre as desobediências dele, em querer fazer a própria vontade, não a de Deus. Então aqui o Senhor diz que mais que holocausto e sacrifício, porque o que Saul justificou? Não, eu trouxe os animais melhores que tinha aqui, os mais gordos, para fazer sacrifício para o Senhor, para fazer holocaustos. Foi por isso que eu trouxe. Aí Deus disse: Eu não quero holocausto e sacrifício, eu quero a sua obediência. Eu quero que você obedeça a minha palavra. E com relação a essa história de Saul, a gente pode tirar um exemplo para a nossa vida. Como está a nossa disposição em relação a Deus? Porque nós podemos oferecer ao Senhor a nossa vida como sacrifício vivo, né? Não para a remissão dos pecados, porque isso o Senhor Jesus já fez, né? E só Ele que nos redime de todo pecado. Mas sim como uma oferta de amor e gratidão e obediência a Deus. O Senhor se agradava dos sacrifícios daqueles que eram feitos com amor, com arrependimento, com entrega, né? Com adoração verdadeira dentro do coração para Deus. Mas aqueles que faziam holocaustos e sacrifícios por fazer como um rito, como uma cerimônia religiosa, mas dentro do seu coração eles não estavam totalmente em comunhão com Deus, dentro do seu coração estava cheio de pecado e desobediência, como era no caso de Saul. Ele estava fazendo holocaustos e sacrifícios por fazer, simplesmente, mas o coração dele era desobediente. O coração dele não se importava com o que Deus dizia, não tinha temor a Deus. Então, como a gente pode comparar essa situação de Saul com a nossa vida? Como tem sido a nossa vida como um sacrifício de amor, de obediência, né? Ou como sacrifícios vazios de desobediência, como o de Saul? Como um rito, como uma cerimônia religiosa apenas? Ou com um refletir da nossa comunhão com Deus, do nosso amor com Deus, né? Dando frutos da nossa união com Deus, do nosso relacionamento com Deus. Então é isso que eu quero colocar para vocês hoje, para que vocês possam refletir como tem sido o nosso servir, o nosso viver, o nosso agir no nosso dia a dia. Nós temos oferecido a Deus sacrifícios de amor, de obediência, de gratidão, ou nós temos oferecido sacrifícios vazios, como cerimônias, como ritos, assim como foi o de Saul, de desobediência. O que é mais importante para Deus? Será que as nossas obras estão sendo importantes para Deus? Como nós temos feito o nosso servir de acordo com o nosso coração? Porque o que Deus vê é a intenção do nosso coração. Então, essa comparação que eu quero fazer com vocês, de modo que vocês também pensem, porque
a forma como a gente serve o Senhor não é só lá na igreja, como esse exemplo que eu dei. A forma como a gente serve o Senhor é no nosso lar, é onde a gente trabalha, né? Existem várias formas de servir. No nosso trabalho, na nossa casa, na onde a gente estuda, onde a gente, né, faz uma faculdade, faz um curso, no decorrer de andar na rua, quando a gente, né, vê alguém que precisa de ajuda, seja uma orientação porque está perdido, ou algum idoso que precisa, né, passar em algum lugar que está perigoso. Então, há várias formas que a gente pode servir, não só dentro da igreja. Naquela parte das prioridades que a gente tem que ter na vida primeiramente, nosso relacionamento com Deus, depois é o nosso matrimônio, depois é os nossos filhos, depois é o nosso trabalho e depois é a igreja, depois é a obra. Então, o que nós temos colocado como prioridade na nossa vida? Será que nós temos deixado um pouco de lado até mesmo aquele momento ali que você fica em oração e acha que só porque você está servindo ou está dentro da igreja já é o suficiente e que aquele momento que você tem que estar ali sozinha com o Senhor, um momento de devocional, um momento de oração, vai ficando como segundo plano? Acha que, não preciso porque eu não tenho tempo, eu preciso fazer a obra. Como tem sido o nosso relacionamento com o Senhor? Será que nós temos focado somente ali em Deus e não temos dado os frutos? Ou seja, né, os talentos, nós temos enterrado os nossos talentos, guardado os nossos talentos, e não temos ajudado ou servido alguém? Ou a gente só tem servido, só tem estado na obra, só tem estado na igreja, mas aquele momento do secreto com Deus nós não estamos tendo tempo para ter. Tem que botar na balança, porque o que importa para Deus é o que nos motiva a fazer as nossas obras. Tanto o momento de estar com Deus quanto o momento das obras são importantes. O que agrada a Deus realmente é o que está no nosso coração, o que tem levado a gente a fazer as nossas obras. Aquilo que nós temos vivido no nosso momento secreto com Deus, nós temos levado para a obra, para, né, o servir. Então, a nossa comunhão com Deus, a nossa devoção a Deus, o nosso amor por Ele, de verdade, é o que vai preencher as nossas obras, porque do contrário, ela vai ser vazia, vai ser simplesmente uma cerimônia, um rito religioso, né? Então, Deus não fica somente satisfeito com as nossas obras, Ele deseja que nós sejamos restaurados, que nós sejamos transformados, para que através da nossa transformação diária, através do nosso momento com Ele, a gente possa ajudar outras pessoas a serem transformadas, ajudar outras pessoas a serem restauradas. Então não adianta a gente só cuidar da gente, não cuidar do outro, ou a gente tentar cuidar do outro sem ser cuidado primeiro por Deus. Então Ele deseja essa comunhão entre nós e Ele. E isso é uma obediência, porque a palavra de Deus diz que para Ele o que é mais importante não são os holocaustos e sacrifícios. Para Ele o que é mais importante é a pessoa que é obediente, é a pessoa que é justa, é a pessoa que é misericordiosa, é a pessoa que o ama em primeiro lugar, que é fiel a Ele. É isso que é importante para Deus. Então, Ele é um Deus zeloso por nós, Ele quer a gente para Ele. Ele quer cuidar de nós, Ele quer comunhão conosco, né? Ele quer que a gente demonstre devoção e obediência por Ele. E se a gente parar para observar, a desobediência foi a raiz de vários problemas, não só para o povo de Israel, mas também é para a gente, né? Lá em Sofonias, capítulo 3, versículo 1 a 12, tem 3 coisas que o povo não observou. O povo de Israel, eles não obedeceram à voz de Deus, eles não aceitaram a disciplina de Deus quando o profeta, né, falou com eles para tentar disciplinar. Eles não ouviram a voz de Deus, não aceitaram a disciplina, não obedeceram, não confiaram no Senhor e não se aproximaram de Deus. E há vários versículos na palavra que nos mostram a importância da gente ter um coração contrito, obediente e em comunhão com Deus, que é o que eu quero ler com vocês aqui. Eu já separei na minha Bíblia
para vocês verem o quanto que é importante para Deus o nosso coração ser totalmente cheio dele. No Salmo 51, versículo 16 e 17. Aqui foi um salmo de Davi, tá, gente? Salmo de Davi sobre a ocasião em que o profeta Natã veio falar com Davi após o adultério dele com Betseba. Mas aqui no versículo 16 e 17, fala que Davi diz: tu não desejas para Deus, né? Sacrifícios, do contrário, eu os ofereceria. Também não queres holocaustos. O sacrifício que desejas é um espírito quebrantado. Não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Ou seja, para o Senhor, o que é mais importante que as nossas obras é um coração quebrantado, humilde e arrependido. Então, não adianta a gente fazer as nossas obras, fazer, né, nossos trabalhos na igreja, se nós não tivermos um coração arrependido dos nossos pecados diante dele, né, quebrantado, ou seja, disposto a ser transformado por ele, e humilde diante do Senhor, né? É isso que é importante para Deus. O outro versículo que eu separei aqui para vocês foi Provérbios, capítulo 21, versículo 3, que diz assim: o Senhor se agrada mais ao fazermos o que é certo e justo do que ao lhe oferecerem sacrifícios. Então, a obediência, né? Quando nós somos corretos, obedientes e justos, isso é que mais agrada a Deus do que sacrifícios. A gente sabe que nós somos pecadores, nós somos falhos, que nós vivemos, né? A gente abre o olho e já tá pecando. Mas ele quer ver o quê? O nosso melhor, o interesse do nosso coração, né? A nossa índole e o nosso esforço, né? Para que o pecado, como eu sempre falo, que seja um tropeço e não uma decisão. Que o pecado seja, ai caramba, não queria ter feito isso, por que eu fiz isso? Do que uma coisa premeditada. Eu vou fazer assim, assim, assim e pronto, acabou. Então, essa é a diferença daqueles que se esforçam para não pecar, daqueles que pecam normalmente, né? Sabe que tá fazendo alguma coisa errada e continua fazendo alguma coisa errada, sabe que Deus está vendo, porque nada está encoberto aos olhos de Deus, mas continua fazendo e continua na obra, servindo a Deus, achando que tá tudo bem. Olha aqui em Jeremias, capítulo 7, versículo 21 e 23. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: peguem seus holocaustos e demais sacrifícios e comam a carne vocês mesmos. Quando tirei antepassados do Egito, não eram ofertas e holocaustos que eu queria deles. Esta foi a minha ordem: obedeçam ao que eu digo, e eu serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Façam o que eu ordeno, e tudo lhes irá bem. Tem também Oséias, capítulo 6, versículo 6. Tá aqui. Quero que demonstrem amor e não que ofereçam sacrifícios. Quero que me conheçam mais do que desejo holocaustos. Depois, no profeta Miqueias, capítulo 6, versículo 6 a 8. O que podemos apresentar ao Senhor? Devemos trazer holocaustos ao Deus Altíssimo? Devemos nos prostrar diante dele com ofertas de bezerros de 1 ano? Devemos oferecer ao Senhor milhares de carneiros e 10.000 rios de azeite? Ó povo, o Senhor já lhe declarou o que é bom. E o que ele requer de você? Que pratiquem a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com Deus. Outro, Marcos, já o Novo Testamento. Marcos capítulo 12, versículo 33. E sei que é importante amá-lo de todo o meu coração e de todo o meu entendimento, de todas as minhas forças e amar o meu próximo como a mim mesmo. É mais importante que oferecer todos os holocaustos e sacrifícios exigidos pela lei. E o último, que é em Hebreus, capítulo 10, versículo 8 a 9. Primeiro, Cristo disse: não quiseste sacrifícios, nem ofertas, nem holocaustos, nem outras ofertas, nem te agradaste delas, embora sejam exigidas pela lei. Então acrescentou: aqui estou para fazer a tua vontade. Ele cancela a primeira aliança a fim de estabelecer a segunda. Então aqui o Senhor Jesus diz que Deus não quis sacrifícios, nem ofertas, nem holocaustos. Deus queria obediência, e Jesus disse: aqui eu estou para fazer a tua vontade. Então o próprio Senhor deu exemplo, né, para nós,
de que ele sempre falava: estou aqui para fazer a vontade do meu Pai. Então, essa é a palavra que eu queria passar para vocês. Como tem sido a nossa vida, como tem sido o nosso servir, como tem sido as nossas obras. Se nós temos colocado Deus em primeiro lugar, nosso momento com Ele, de comunhão com Ele, tem sido, né, a fonte para que a gente dê frutos para as outras pessoas, para que a gente ajude no reino, ou nós temos feito por fazer, simplesmente, não só dentro da igreja, mas também no nosso lar, no nosso trabalho. Como eu falei, o servir, ele é por onde a gente, no ambiente onde a gente está, né? As pessoas estão em todo lugar, então o servir as pessoas pode ser em qualquer lugar. E a nossa comunhão com Deus, né? Nosso momento ali de estar com Ele, de se encher do Espírito Santo. Não é somente obras vazias e cerimoniais, mas é o nosso coração entregue a Ele, amando Ele acima de tudo, colocando Ele em primeiro lugar. E aí sim, né, poder, através do nosso enchimento, compartilhar aquilo com as outras pessoas. Hoje eu dei uma palavra um pouco de puxão de orelha. Não foi muita palavra confortável, né? Foi uma palavra bem de exortação, de correção. E eu espero que essa palavra fique no coração de vocês e nos ajude a servir, né, da maneira que o Senhor espera de nós, com o nosso coração repleto de amor por Ele. Bom, meninas, eu espero que vocês tenham gostado. Que Deus abençoe a todas e até o próximo vídeo. Tchau!